Todos acharam? Lucas 24, do 13 ao 35. Irmão, nós estamos diante da geração mais sem esperança da história. E isso é visto diante de tantos casos de pessoas com ansiedade. Alguns diagnosticando como ansiedade generalizada. Mas o fato é que nós estamos diante da geração mais sem esperança da história. E por que isso acontece? Isso não é novo. Isso não é de agora. A verdade é que a queda no Éden bagunçou tudo isso. E as pessoas passaram a colocar a esperança na criatura no lugar do Criador. Então, por passarem a adorar a criatura e as coisas criadas, ligeiramente os seus corações começam a se frustrar. As suas expectativas começam a se frustrar. No entanto, se todos nós observarmos atentamente, nós veremos que houve uma esperança, apesar de toda a desilusão de Adão no Éden. Em Gênesis 3,15, nós temos a promessa do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, e este, o descendente, restauraria a esperança do homem no Éden, o conduzindo novamente ao Criador, e conduzindo as suas afeições novamente à adoração do Criador. O que nós precisamos saber, e já sabemos, é que esse descendente já veio, viveu, morreu e ressuscitou. E apesar de tudo isso serem fatos importantes e fatos verídicos para a história, fatos que pudessem fazer com que os homens voltassem a sorrir e andar novamente com esperança, ainda nós encontramos pessoas trilhando essa peregrinação sem esperança. Hoje, todos nós, eu e você, seremos convidados a percorrer o caminho das lembranças. Junto nós iremos trazer à memória aquilo que pode aquecer nossos corações. E então, talvez, nos fazer a voltar a sorrir novamente. Afinal, foi assim que aconteceu com os 2 discípulos, enquanto estavam caminhando em direção a Emaús. Leia comigo o que diz o texto sagrado. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.
perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, nós queremos pedir ao Senhor e ao Teu Espírito auxílio para aquilo que nós iremos ouvir nessa noite. Queremos pedir que o Senhor frutifique essa palavra em nossos corações, nos enchendo de esperança e nos fazendo enxergar tudo aquilo que o Senhor fez na história para preservar a nossa salvação. Faça isso conosco, nós carecemos do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Como nós já vimos sobre a mensagem central de Lucas, para enfatizar aos irmãos, a mensagem central de Lucas é mostrar Jesus como o Messias prometido, como aquele que veio salvar e buscar todos os que estavam perdidos. Nós vimos na série das parábolas que Lucas mostra Jesus como aquele que chega para os marginalizados, para aqueles que estão distantes, para aqueles que estão frustrados da vida, para aqueles que, olhando na nossa ótica, diríamos: este não é digno da salvação, ou este não é ou não será um salvo. Jesus vem, por meio do Evangelho de Lucas, justamente nessa perspectiva. Nesse contexto, a história dos discípulos no caminho de Emaús encarna o propósito de Lucas de maneira magnífica, porque esse aqui é justamente o clímax narrativo e teológico de toda a obra desse Evangelho. Nós veremos aqui no texto Cristo ressuscitado, que caminha com aqueles dois que estão perdidos e confusos. E nós veremos também a palavra que aquece o coração e ilumina a mente daqueles dois. Nesse sentido, salta a seguinte verdade do texto para nós: a ressurreição de Cristo transforma a jornada da dúvida em missão ardente. Eu vou repetir: a ressurreição de Cristo transforma a jornada da dúvida em missão ardente. Vejamos então, a partir do fluxo de texto, como isso nos é dado por Lucas. Vejamos, em primeiro lugar, a frustração dos discípulos. O que nós temos aqui do verso 13 até o verso 16, como lemos, são dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém. Para contextualizar os irmãos, é exatamente no dia da ressurreição de Jesus. Eles estão saindo de Jerusalém e estão indo para Emaús. Há um conteúdo na conversa desses dois. E há uma motivação pelo qual eles estão saindo de uma cidade e indo para outra. Veja comigo mais uma vez o que diz o verso 13, 14, 15 e 16. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. O que nós temos aqui, irmãos, basicamente é dois discípulos frustrados, decepcionados. É dois discípulos sem esperança alguma. Eles estão saindo de Jerusalém, estão indo para Emaús, estão conversando sobre alguma coisa, e uma terceira pessoa se aproxima deles. Mas o texto nos diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. A ideia aqui é que, de maneira divina, os olhos desses dois foram impedidos de reconhecer quem era que estava andando ao lado deles. Nós veremos no discurso, nós veremos no conteúdo do diálogo desses dois que eles sabiam quem era Jesus. Eles tinham visto Jesus, mas os olhos deles, de maneira divina, foi impedido de reconhecer quem estava caminhando com eles. O texto nos fala no verso 17 o seguinte: e ele lhes perguntou, Jesus, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles continuam, eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Eles estão olhando para Jesus, o autor,
o principal personagem de todas as coisas que aconteceram nos últimos dias, com os olhos impedidos, e estão perguntando a Jesus: você é o único que não sabe acerca de nada do que aconteceu nos últimos dias? Jesus, como se não soubesse, lhes indaga no verso 19. Quais coisas? Perguntou eles. O que aconteceu? Eles continuam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. E daí em diante, eles vão começar a falar o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Eles começarão a dar então um testemunho de todas as coisas que eles viram e ouviram acerca desse Jesus. Mas eu quero frisar uma coisa para vocês, irmãos. No relato que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo um desvio espiritual desses dois. Esses dois não apenas estavam se afastando de Jerusalém, eles estavam se afastando da fé que deveriam ter nas coisas que viram e ouviram. É mais do que ir para outro lugar. Eles estão se afastando da fé. Vai para além de sair de uma cidade para outra cidade. Na fala deles, eles continuam no verso 19. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Vejam o que está acontecendo aqui no texto. No verso 19, eles começam a falando com Jesus, que está caminhando agora ao lado dele. Uma terceira pessoa está caminhando junto com eles para Emaús. Eles estão com os olhos impedidos e não conseguem entender que aquele é Jesus. Jesus está perguntando por que eles estão entristecidos. Sobre o que vocês estão conversando? Por que vocês estão andando como quem não tem esperança? Por que vocês estão andando como quem anda frustrado? O que aconteceu? Os discípulos, por sua vez: você é o único que não sabe dos fatos? Jesus fala: quais fatos? Apontando para Jesus, o autor, o personagem principal que começa a caminhar com eles, ele começa a falar e a afirmar coisas que estavam escritas. Ele era profeta. Ele era poderoso em palavras. Ele era poderoso em obras diante de Deus. Esses dois discípulos viram Jesus falar como profeta. Esses dois discípulos que estão dizendo a Jesus sobre os acontecimentos, eles viram as obras que Jesus fez. E eles falam também no verso 20 que os chefes dos sacerdotes e todas as autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. Eles sabiam que havia uma promessa de ressurreição no terceiro dia. Eles sabiam porque Jesus os tinha alertado anteriormente que ele deveria ser morto e crucificado, mas que ressuscitaria. A prova disso está no que continua o verso. E nós esperávamos que era ele que iria trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O fato, verso 22, algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Vejam o que está acontecendo na cabeça desses dois discípulos. Eles têm o testemunho das mulheres que viram o sepulcro vazio. Eles têm o testemunho de homens que foram lá e reafirmaram de fato que o sepulcro estava vazio. O que acontece então na cabeça e na mente, na cabeça e no coração desses dois discípulos? Eles olham para a cruz como algo, como um plano que foi frustrado. Havia evidências visíveis. Havia cumprimento dos profetas. Havia prova cabal da ressurreição. As mulheres disseram. Os homens que foram lá disseram. O que é que os discípulos fazem? Eles dão as costas, estão indo em direção a Emaús. Vejam então que a ignorância dos discípulos não é apenas intelectual, mas é teológica. Eles estão interpretando a cruz como um grande fracasso,
como algo que não deu certo. É isso que eles estão encarando a cruz, como um fracasso, como algo que não deu certo. A desesperança, a frustração e os rostos entristecidos enquanto caminham, eles estão afirmando de maneira prática: a cruz foi um fracasso. A ressurreição não aconteceu. Eles não estão se distanciando de Jerusalém. Eles estão se distanciando da fé. Quando eles dizem: nós esperávamos que ele fosse um profeta, aquele que iria redimir Israel. Isso reverbera ainda mais uma frustração profunda da parte deles. Eles conheciam os eventos, mas não conheciam o significado dos eventos. Eles ouviram o relato, ainda assim não criam. Simplesmente resolveram dar as costas e partir. O que temos na narrativa? 2 discípulos caminhando frustrados. Por Jesus não atingir as suas expectativas pessoais. Nós esperávamos que, como Jesus, na perspectiva deles, não foi aquele que veio trazer libertação para Israel terrena, eles estavam frustrados. Nós esperávamos que. Mas, para além disso, eu quero que você observe algo importante aqui nesse texto. Embora eles estivessem incrédulos, embora eles estivessem frustrados, entristecidos, e caminhando como quem está chutando coco na praia, o texto nos fala que esse Jesus se aproxima, caminha com eles e os ouve. Jesus se aproxima desses 2 discípulos que estão frustrados, entristecidos e sem esperança. Ele se aproxima, caminha com eles e os ouve. Nós veremos agora uma transição da frustração dos discípulos para a iluminação dos discípulos. O que é que Jesus fez? Ele transforma então a ignorância espiritual em iluminação bíblica. Veja comigo o que diz o verso 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aqui então, irmãos, está a chave para toda a compreensão da ressurreição. Eles não deveriam olhar para a ressurreição como um ato isolado. Eles não deveriam olhar para o ato da ressurreição como um ato único, isolado de toda a história. Mas Jesus se prontifica a iluminar os seus corações, mostrando toda a progressão da revelação, toda a progressão do plano de Deus e como que a ressurreição se encaixa nesse grande plano de Deus. Se a teologia desses 2 seguidores estava distorcida, e eles estavam andando sem esperança, frustrado, entristecido, Jesus agora está realinhando a teologia do coração deles, mostrando de maneira clara toda a progressão da revelação. Jesus então responde à confusão dos discípulos com uma grande exposição bíblica. Ele começa com Moisés e os profetas e mostra como tudo isso dizia a respeito dele. Isso revela, irmãos, que a ressurreição não é apenas um evento milagroso, mas o prisma que ilumina todas as Escrituras. A palavra, quando lida do Cristo ressuscitado, ganha nova profundidade, clareza, mas também ganha poder transformador. O que antes era confuso, sofrimento, cruz e morte, agora está se alinhando ao propósito eterno de Deus. Eu acredito que essa tenha sido uma das melhores e maiores exposições já feitas na história da humanidade. Esses 2 discípulos tiveram o grande privilégio de ouvir do próprio Cristo como toda a história apontava
para ele mesmo. Eu imagino Cristo falando sobre todas as administrações das alianças, sobre a administração em Adão, e como que aquilo apontava para ele como um Adão perfeito. Sobre a administração em Noé, e como aquilo apontava para a preservação da vida, para que o descendente viesse. Sobre a preservação em Abraão, e como o Senhor abre a madre de Sara, para que o descendente também viesse, preservando a sua descendência por toda a casa de Abraão. Sobre a descendência de Moisés, mostrando para Cristo, apontando como aquele que cumpriria toda a lei em nosso lugar. Sobre a administração da aliança em Davi, mostrando no futuro um rei que seria perfeito. Eu imagino Cristo expondo para esses 2 discípulos todos os sacrifícios e como os tipos de sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu imagino Cristo Jesus nessa grande exposição falando sobre todos os reis e como que ele seria o rei perfeito que sentaria no trono de Davi e reinaria para todo sempre. Eu imagino Cristo falando sobre os juízes inúquos e corruptos e apontando para ele como o juiz perfeito, como o juiz que julgaria toda a terra e todo o seu povo. Imagino Jesus falando sobre os sacerdotes e como ele seria o sumo sacerdote que apresentaria o sacrifício perfeito e se assentaria ao lado de Deus para sempre. Porque nós não precisaríamos mais de um novo sacrifício e o dele seria definitivo. Eu imagino ele apontando e falando dos profetas e como ele é o grande profeta, o grande sacerdote e o grande rei. Essa deve ter sido a maior exposição bíblica já feita na história, onde o próprio autor da história conta para os seus ouvintes como a história foi costurada apontando para ele. Progressivamente, aqueles que estavam frustrados, sem esperança, e com toda a sua teologia distorcida, começa a ser exposto agora a todo o plano da salvação. Qual o resultado disso? Reconhecimento de Jesus. Antes impedidos de reconhecê-lo, talvez por uma ação divina, mas agora estão prestes a saber quem é aquele que está caminhando ao seu lado, mesmo em meio à sua desesperança. Jesus está falando como toda a história foi montada para o palco, e para que todo esse palco fosse preparado para a sua chegada. Ele quer que aqueles 2 discípulos percebam, olhando para a história, que a ressurreição era algo real. E que Jesus não vinha para reivindicar um reino terreno, mas que Jesus viria para reivindicar um reino eterno para todos os seus. É essa mensagem que aqueceria o coração daqueles 2 discípulos. É essa exposição que os faria colocar novamente na rota da esperança. Nós encontramos no início do texto discípulos frustrados, mas que foram iluminados pela exposição das Escrituras, e agora aqui irão reconhecer aquele que andava ao seu lado, mas com uma grande observação: com corações aquecidos para testemunhar na missão. Veja comigo o que diz o verso 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Quem não gostaria de ter a companhia de Jesus? Jesus fazendo-se com que ia mais adiante, eles insistem: fique mais um pouco. Continue à mesa conosco. Jesus caminha ao lado, ilumina seus corações, e vejam, agora eles não querem que Jesus se aparte da vida deles. Fica mais um pouco. Depois de ter relatado toda a história da redenção, Jesus coroa o seu final com o símbolo da sua chegada.
Pecadores que antes andavam sem esperança, percebam, agora está à mesa com Jesus. Pecadores que antes estavam andando entristecidos, agora estão à mesa com Jesus. Pecadores que antes estavam na rota da desesperança, agora estão sentados à mesa com Jesus. Mais uma vez, isso aponta para o fato de que a ressurreição não é apenas um fato histórico, mas um evento que abre os olhos espirituais para reconhecer a presença de Jesus nas coisas comuns, na comunhão, na ceia e no partir do pão. Embora o texto nos diga que Jesus desaparece da presença deles, isso não parece mais importar, porque o texto nos diz que os seus olhos foram abertos. E como nos falará o próximo texto, os seus corações já estão ardendo. Veja comigo o que diz o verso 32 em diante. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. A sequência verbal que nós temos aqui é intencional. Olhos abertos, corações aquecidos, pés que se movem. Eu vou repetir. Olhos abertos, corações aquecidos, pés que se movem. A compreensão da ressurreição de Cristo, irmãos, não somente aquece o coração sem esperança, como também os coloca de volta no caminho do testemunho. Eles compreendem a verdade do plano de Deus. Eles compreendem como que a ressurreição se encaixa em todo o plano da salvação de Deus. O que é que eles fazem? O texto nos fala que eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Imediatamente. Essa verdade da ressurreição, essa verdade do plano de Deus, faz com que homens sem esperança, homens entristecidos, voltem à rota do testemunho e testemunhem o Cristo que ressuscitou. Foi exatamente o que fizeram. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. O que é mais interessante ainda no texto são os corações desses dois discípulos. Eles se questionam e perguntam, olhando um para o outro: não queimava o seu coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? Não ardia o seu coração? Não se comovia por dentro enquanto ele nos expunha as Escrituras? Não mexeu nada aí dentro enquanto ele falava acerca de todo o plano da salvação e como tudo isso apontava para ele mesmo? Não queimava os seus corações? A ideia é que o coração desses dois estavam ardendo. Enquanto Jesus estava falando dos profetas, dos sacerdotes, das administrações das alianças e como todas as coisas apontavam para o Redentor que viria, para restaurar a esperança do homem perdido no Éden, o coração desses dois discípulos aqueciam, queimavam, a ponto deles perceberem que eles precisavam se levantar, se colocarem de pé e voltar para a rota do testemunho, voltar para testemunhar acerca do Cristo Jesus que ressuscitou. A ideia é: não dá para ficar onde estamos com essa verdade, não dá para continuar sentado com essa verdade. Se Cristo ressuscitou, e isso é verdade, eu preciso me colocar de pé e testemunhar acerca dessa verdade.
Este texto, irmãos, mostra Jesus encontrando discípulos desiludidos, caminhando para longe da comunidade da fé Jerusalém. Esse é justamente um retrato vívido de como a frustração pode afetar toda a nossa visão espiritual e nosso entendimento acerca de quem Deus é. Ele é importante porque revela o que Deus faz com corações confusos. Ele se aproxima, caminha ao lado e ouve com atenção. E principalmente, Ele nos conduz de volta à verdade do Evangelho. Talvez o seu coração esteja como os dos discípulos estavam no começo da história. Frios, sem esperança, caminhando frustrado com a vida. Porque na sua perspectiva as coisas não estão acontecendo do jeito que deveriam acontecer. Ou na sua perspectiva o plano de Deus não está alinhado de acordo com os seus próprios planos. E aí você tem andado como os dois discípulos, comentando sobre a teologia da salvação, comentando sobre como as Escrituras apontam para uma esperança eterna, mas sem viver na prática a fé que deveria viver. Nesse caso, você não está somente se afastando da igreja, você não está se afastando somente de Jerusalém, você está se afastando da fé. Você está se afastando daquilo que deveria colocar em prática. Eu quero convidar você, o seu coração e o meu coração, a olhar para além da frustração. Eu quero que você perceba o que há de belo no Evangelho e na mensagem da ressurreição de Cristo. Olhemos então, irmãos, para a verdade de que mesmo na crise espiritual, Cristo Jesus se comunica com o seu povo de maneira graciosa. Ele se aproxima e anda ao nosso lado. Isso é santa providência divina, que nos intercepta em nossos desvios e nos coloca de volta na rota. É santa providência divina. Afinal, foi Ele mesmo que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Cristo Jesus faz uma promessa que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nos dando então apoio para a missão a qual Ele nos confiou, por que é que nós insistimos em achar que estamos sozinhos? Porque insistimos em nos entregar à frustração, à desesperança e ao medo? É prático. No final das contas, tudo isso é falta de fé. É um ateísmo na prática. É viver como se todas essas coisas não acontecessem, não tivessem acontecido. É viver como se a história da redenção fosse uma história de carochinha. É viver como se Cristo Jesus não tivesse vivido nessa terra, pisado nesse lugar, passado pelo que passamos, tivesse sido morto, crucificado e ressuscitado. É desconfiar e acreditar que Deus falhou no seu plano de nos salvar. É acreditar na mentira de que Deus não está do nosso lado. É acreditar na mentira de que Cristo Jesus não caminha conosco em meio às nossas frustrações. É ateísmo na prática, é falta de fé. Precisamos fazer e orar aquilo que o salmista orou: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, talvez esse seja você, no caminho da desesperança, no caminho da frustração e no ateísmo da prática. Caminhando sem acreditar. Com os olhos tapados para a realidade do Evangelho. Se esse for o seu caso, não se preocupe.
Em sua santa providência, temos um Cristo que é longânimo com os que demoram a crer e compassivo com todos aqueles que estão desanimados. Esse Cristo Jesus que é longânimo, para mim e para você, ele não chega ao nosso lado de maneira agressiva, passando em rosto o que fizemos contra ele de novo e de novo. Muito pelo contrário, esse Cristo que é longânimo e compassivo, ele se coloca ao lado de homens frustrados e sem esperança, e nos ouve com atenção. E o que ele faz? Redireciona o nosso coração para a verdade de Deus. É isso que ele faz. Foi o que ele fez com a incredulidade dos discípulos da nossa passagem. E por mais que nós sejamos teimosos em tentar moldar Deus à nossa imagem, como fizeram os discípulos quando disseram: esperávamos que ele fosse. Ele com muita paciência nos lembra de novo e de novo tudo aquilo que nós precisamos saber acerca do seu evangelho para continuarmos caminhando com esperança. Então assim nossos olhos serão abertos para a realidade daquilo que verdadeiramente importa. Conscientes do grande plano da salvação, todos nós seremos expostos a como Deus costurou toda a história para que eu e você estivéssemos aqui hoje. O que precisamos é olhar para o retrovisor da história, ver como Deus traçou cada caminho, ver como Deus sustentou cada família da aliança, para que o descendente que restauraria a nossa sorte, então viesse. E ele veio, e ele morreu, e ele ressuscitou, e ele nos deu vida. E é por isso que hoje somos sua igreja. E é por isso que nós podemos fazer a maior declaração da aliança: tu és o nosso Deus, e nós somos o teu povo. Vejam que tudo cooperou para a chegada daquele que é majestoso. Vejo que todas as coisas cooperou para a chegada daquele que é glorioso, chamado de Emanuel, o Deus conosco, o Deus no barco. Deus no barco. Vejam como tudo cooperou para a chegada do príncipe da paz, do Cordeiro de Deus, da luz do mundo, do bom pastor, do alfa e ômega, do rei dos reis, do nosso Salvador. Este Cristo, o qual nós chamamos de nosso Salvador, ele morreu, irmãos, foi rejeitado, humilhado e desprezado. Os homens zombaram dele, as pessoas cuspiram nele. E para quê? Por quê? Para que na sua humilhação, morte e ressurreição, todos nós voltássemos a ter vida e recuperássemos a esperança perdida no Éden. Agora todos nós, com corações expostos àquilo que foi, com corações aquecidos àquilo que nos foi exposto, podemos juntos abandonar a nossa frustração. Podemos juntos abandonar o medo e caminhar em direção ao arrependimento. E enfim, ter fé na prática em Deus e no Evangelho. Todos nós, por meio da verdade e da ressurreição, nós podemos também avançar na missão que nos foi confiada. E isso é muito importante para nós hoje. Nós precisamos entender como esse povo que foi alcançado, nós precisamos entender como esse povo que foi eleito pelo Senhor e que agora faz parte de todo esse plano da salvação, que a nossa maior missão, a maior missão da nossa vida não é viver a vida para pagar os nossos boletos. A maior missão da nossa vida não é viver a vida em torno de tornar nossos filhos prósperos. Não é de terminar a vida para deixar a herança para os que ficam. Não é trabalhar e no final perceber que tudo foi em vão. Há muito mais para aqueles que hoje são povo de Deus. Há muito mais. Essas coisas fazem parte da vida.
mas elas não são um fim em si mesmo. Eu devo trabalhar, eu devo me esforçar, eu tenho que pagar meus boletos. Eu devo investir na educação dos meus filhos. Mas isso não deve ser um fim em si mesmo. Caso isso aconteça, nós correremos o perigo de adorar a criatura no lugar do Criador. E sempre andaremos frustrados. Porque na nossa ótica, Deus não está atendendo às nossas expectativas. Há uma missão maior, e não é em torno dos nossos ideais. É em torno dos ideais do reino de Deus. Façamos hoje o mesmo que os discípulos fizeram. Retornemos então do caminho da frustração, do entristecimento, para o caminho da esperança. Mas façamos isso, irmãos, proclamando essa mensagem com os corações aquecidos por tudo aquilo que nos foi exposto nessa noite. O que é que Deus quer de nós hoje? Que nos submetamos à verdade dele, mesmo quando não entendemos o que se passa dessa vida. Segundo, que voltemos a escutar com fé aquilo que nós já ouvimos tantas vezes. E terceiro, que caminhemos com Jesus, mesmo que os nossos olhos ainda estejam confusos. Nós estamos diante da geração mais sem esperança da história. Mas nós, que fomos expostos à verdade do Evangelho, não deveríamos andar assim. Sem esperança deveriam viver aqueles que estão mortos espiritualmente. Sem esperança deveriam viver aqueles que não olham para a vida na perspectiva mundana, com a perspectiva mundana. O descendente da mulher veio, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto ao céu. Este Jesus é aquele que nos aquece, lembrando que Deus não falhou no cumprimento do seu plano. A exposição de Moisés, passando pelos patriarcas até chegar nele, irmãos, é nada mais, nada menos que uma condução à cruz e à sua ressurreição. É uma pegada na mão de homens frustrados para sentar-se à mesa da ceia e olhando como segundo Adão foi perfeito em cumprir o pacto das obras, inaugurar a nova aliança, mostrando que ele já cumpriu tudo aquilo que era necessário e que nós não seríamos capazes de cumprir. Isso aponta para algo ainda mais belo. Aponta para o fato de que, enquanto ainda estamos aqui, nós podemos experimentar gotas de alegria todas as vezes que ceiamos e no culto público celebramos a nossa libertação. Afinal, todo domingo é um ensaio da eternidade. Aponta, irmãos, para o fato de que, embora esse mundo seja uma névoa fria e escura, há um futuro em que o sol da justiça já raiou e ele nos aquecerá para todo sempre. Enfim, estaremos para sempre com o nosso Redentor. Porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Porque ele foi assunto aos céus, nós também assim o seremos. E aquele que está à direita de Deus está garantindo para mim e para você uma morada eterna. Essa é a verdade que deve aquecer os nossos corações. A vida cristã às vezes se parece com Emaús, e eu sei disso. Ela é longa, é cansativa e ela é confusa. Mas pare, olhe e perceba. A cruz nos redirecionou a Deus. Agora Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Estamos protegidos em seu castelo forte. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, nesta noite, celebre, festeje.
Nosso Rei está às portas e logo, logo cearemos com Ele para sempre a nossa Páscoa. Até lá, com os nossos corações em chamas, preguemos a verdade. Muito em breve, o nosso Rei partirá o pão e nós estaremos com Ele na mesa para sempre. Feche seus olhos, curve sua cabeça e orem ao Senhor em resposta ao que vocês acabaram de ouvir.